E ao longo do tempo a gente, né, se sente muito impotente vendo as coisas acontecer e você tá no seu porto seguro, na sua casa e ver só as notícias e não poder fazer nada, né? Após os incêndios, o pior é a seca brava, né? Seca todos os açudes, rio, e esses animais acabam morrendo de fome e sede, virando assim, às vezes uns açudes, virando cemitério de céu aberto de jacaré morto. A gente está fazendo esse trabalho, mas assim, a gente sabe que a gente vai ajudar muitas pessoas que de repente não poderia daqui uns anos ver uma onça num Pantanal, numa Amazônia ali no Vida Livre, andando linda como elas são. É para isso que a gente está aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pauta em Destaque. Que prazer ter você aqui mais uma vez, sempre me prestigiando e adquirindo conhecimento, porque aqui você sabe que são convidados diversos, né, sempre especializados em diversos nichos. É muita informação qualificada para você. Então fica aqui porque você pode explorar à vontade todos os nossos episódios anteriores também. Inclusive, você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, não perde tempo não. Então já ativa o sininho, se inscreve no nosso canal e aproveita também para seguir as nossas redes sociais. Nós estamos também no Instagram e no TikTok, Pauta em Destaque _podcast. Olha, tem cortes e tem episódios completos também. Bom, a nossa pauta em destaque de hoje são os nossos animais. Eu amo falar sobre os animais, eu acho muito importante dar esse espaço, porque os nossos animais merecem, né, serem ouvidos, serem apoiados, amparados. E quando eu falo de animais, eu não estou falando somente de gato, cachorro, né, o animal de estimação que você tem na sua casa. Nós estamos falando de todos os animais, inclusive animais silvestres e também animais de vida livre. É esses mesmo que vivem lá no Pantanal, na Amazônia. Constantemente nós acompanhamos, né, incêndios que acontecem na Amazônia, vários, né, desastres naturais que acontecem. Como é que fica a vida desses animais? Se não são os veterinários para estar ali, ó, né, ajudando não somente os animais, mas também proporcionando bem-estar, né, porque o habitat que eles vivem, eles também precisam voltar à natureza. Então esses animais são resgatados, são cuidados e depois eles voltam à natureza. Você vai entender mais sobre esse assunto. Você gosta de animais? Então fica aqui comigo, porque a minha convidada é médica veterinária especializada em animais silvestres e também especializada em animais de vida livre. É a doutora Luciana Guimarães. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada, tudo bem? Muito Tudo obrigada. ótimo. Um privilégio estar aqui, poder contribuir com algo, né? Poder contar um pouco da história para todo mundo saber como que é, né? São lugares tão longe e eu acho muito legal contar isso, porque às vezes as pessoas veem na televisão, mas não tem nem noção da realidade, né? Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Não, eu é que agradeço ter essa oportunidade de trazer esse conteúdo aqui para o meu podcast, porque você sabe, a Luciana já me conhece já há muitos anos, porque eu tinha um programa só direcionado aos animais, que era o Meu Amigo Pet, ela já participou várias vezes, porque ela é atuante mesmo. É claro, ela vai contar um pouquinho da trajetória profissional, porque ela sempre trabalhou também com cães, com gatos, né, com todos os animais, e ela também já fez muito, como é que eu vou dizer, auxílio com os animais que passaram por desastres naturais. Por exemplo, lembra de Brumadinho, Mariana, tem incêndios no Pantanal, e a Luciana sempre esteve lá atuante. Sim. Então, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, Ariane, eu sou formada, né, há 23 anos como médica veterinária e ao longo do tempo a gente, né, se sente muito impotente vendo as coisas acontecer e você tá no seu porto seguro, na sua casa e vê só as notícias e sei lá, não poder fazer nada, né? Então, isso foi assim que começou a minha trajetória, né? Essa inquietude de falar assim, nossa, eu tô aqui, eu posso ajudar, né, os animais a tirar essa dor deles e ficar em casa ali no meu conforto, né, isso eu não consigo, eu acho que é uma profissão, né, mas eu acho que a gente, é um dom também divino, que eu acho que a gente tem que doar um pedaço disso, né, para poder ajudar os animais que às vezes não tem quem tá ajudando. Então eu comecei a atuar em desastre, né, resgatando animais em desastre em 2011, lá no Rio de Janeiro,
Janeiro, né, que teve ali em Nova Friburgo, Teresópolis, né, e lá eu comecei a me especializar. Fiquei trabalhando nesse grupo, né, de resgate de animais em desastre até 2023. Aí é onde o meu trabalho agora não dá muito mais espaço, né? Como o grupo também cresceu, a gente fez muita capacitação, né? Então, hoje são muitos profissionais, então eu achei que eu já dei a minha contribuição, mas mesmo assim eu não paro de atuar em desastre, né? Porque a gente que trabalha com meio ambiente, a gente às vezes está ali no meio, principalmente dos incêndios florestais, né? Como teve no Pantanal esse ano, graças a Deus, por enquanto tá tudo bonitinho, tá tudo tranquilo, mas teve na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, né? No Cerrado. Então, incêndios florestais tem a todo momento, né? E animais silvestres não tem ali quem atenda, né? Sim. Porque estão no meio de mata, de floresta, então não tem um centro urbano, não tem uma clínica, não tem nada. Então, é a gente mesmo trabalhando por eles a campo mesmo, fazendo os resgates, atendimento e o que tiver que fazer, às vezes até cirurgia. Eu imagino. E, na verdade, é tudo um trabalho voluntário. Sim, eu trabalhei esse tempo todo de 2011 a 2023 como voluntária, né, nesse grupo de resgate. Isso, assim, serviu assim como uma carga para mim, assim, profissional gigante, né, porque aí a gente trabalha junto com bombeiros, então você aprende a entrar num desastre, num cenário de desastre, né, para você também não virar uma vítima. Sim. E dar mais trabalho para quem está ali resgatando os bombeiros, né, e então agora, hoje em dia não, hoje em dia é o meu trabalho mesmo, né, eu trabalho nesse instituto, em Nova Bio, né, aí ali agora hoje é meu ganha-pão e acabo atuando no que eu gosto também, resgatando, atendendo animais silvestres de vida livre, né, mas não só na época de incêndios, na época de desastres, mas a gente atua o ano inteiro, né, de vários trabalhos, não só com fauna, como com flora também, né, então a gente atende animais atropelados em rodovias e por aí vai. Né? Porque acho que tem que ter um acompanhamento, né, da mesma forma que uma pessoa tem um animal doméstico em casa, que sabe que o cãozinho, o gato tem que obedecer aquele calendário de vacinação, tem que sempre ver como é que tá a vacina em dia, fica mais fácil, né, porque o tutor consegue levar, mas os animais de vida livre também precisam de acompanhamento. Sim, sim. É assim, principalmente em desastre, às vezes tem as coisas que ocorrem pós-desastre, que nem no Pantanal é a seca, né? Sempre depois que passa os incêndios florestais, o pior ainda, assim, quando acaba, a gente fala assim, ainda não acabou, ainda tem muita coisa ruim para vir, que é a seca, porque aí muitas árvores frutíferas queimaram, então os animais ficam com escassez tanto de fonte de alimento como de água, né? E aí a gente continua atuando lá, a gente continua com a equipe lá mobilizada e fazendo, às vezes, pontos de alimentação junto com a Secretaria do Meio Ambiente, né, com a SEMA, ou com o IBAMA, com o ICMBio, sempre junto com a autorização, porque com animal silvestre a legislação é muito pesada, né? Às vezes você pode estar lidando com animais que estão na lista de ameaçados, de extinção, né? Sim, então são animais muito geneticamente, assim, falando de uma carga genética muito importante, né, para o Brasil. Né? Então a gente tem que trabalhar sempre em conjunto com esses órgãos federais, né, com autorização prévia tal, para a gente também não se prejudicar. Mas após os incêndios, o pior é a seca brava, né? Seca todos os açudes, rio, e esses animais acabam morrendo de inanição, de fome e sede. Então, às vezes, a gente faz pontos de alimentação e pontos hídricos, né, para dessedentação desses animais. Então, sai distribuindo, né, coxo, que nem no Pantanal, na parte norte do Pantanal, às vezes a gente distrai embaixo das pontes, né, por causa do sol, então um lugar de sombra, a gente coloca coxo, né, coxo de boi, e aí lá a gente coloca comida e água. E aí a gente coloca as câmeras trap para ir acompanhando, ver, porque assim, são animais que não deixam se aproximar e também por causa, dependendo do animal, são animais de alta periculosidade, né? Uma onça, ela mata,
rota, lógico. né? Então a gente coloca as câmeras cuidar, mas meio que à distância, né? sempre observando a distância, né? Então ou com binóculo, mantendo-se distante, ou com câmera trap, que são as armadilhas fotográficas. Então a gente coloca essas armadilhas para ver como que está a aceitação, se ali está sendo um ponto bom, interessante, se ali está indo muitos animais se beneficiarem, e aí a gente mantém, né? Isso planilhado, tudo bonitinho. E aí a gente mantém isso até começar as chuvas, as épocas das chuvas, né? Como agora tá essa alteração climática, tá difícil, você vê, tá antes tudo alterado. Antes você tinha os meses certo, né? Que hoje você não conseguia programar. Hoje já não tem mais. Hoje Nós não. estamos, né, praticamente final de ano e ainda tá faltando chuva. Nessa Sim, época tinha mais chuvas. Já tinha mais chuvas, né? Então, cada ano a gente acaba se preparando, mas cada ano é uma surpresa, a gente não sabe, né? Então, antigamente tinha as épocas que pegava mais fogo, que eram as épocas mais secas, ou as épocas que antes de começar a seca tinha muita chuva, então às vezes os incêndios não era nem criminal, às vezes era raio, né? E aí tava a vegetação muito seca, e aí pega fogo fácil. Hoje em dia, aí tinha os meses certinho, né? Que aí você se preparava. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia você acaba tendo que esperar isso meio que o ano inteiro, né? Não tem como se programar com antecedência, né? Você tem que esperar acontecer para agir. Para agir, né? E aí a gente não sabe agora, hoje em dia a gente já não sabe que época que vai acontecer, né? Graças a Deus esse ano no Pantanal tá maravilhoso, o Pantanal tá lindo, tá cheio de água, sabe, tá verdinho, incrível, é lindo, nossa, é lindo, né, tá verdinho. Você praticamente mora lá, né, você eu praticamente, na sua casa, né? Aqui em São Paulo eu sou visitante, eu praticamente moro hoje em dia mais no Pantanal e Amazônia, né, onde eu fico mais tempo, e Pantanal tá maravilhoso, a Amazônia também, sabe, esse ano, graças a Deus, desde o ano passado, né, as previsões eram desse ano ser melhor, com mais chuvas, né? E foi fora de época, mas foi muito bem-vindo, porque manteve o Pantanal abastecido com água, tudo verdinho, bonitinho, você vai passando, você vê os jacarés tudo gordinho, as capivaras tudo gordinha, né? Coisas que a gente já pegou a época dos animais estarem ali morrendo de inanição, virando assim, às vezes uns açudes, virando cemitério de céu aberto de jacaré morto, entendeu? Morrendo de inanição mesmo. Então, esse ano, graças a Deus, por enquanto tá tranquilo, né? Mas vamos ver, né? O ano ainda não acabou, né? Não, na verdade, agora o ano que vem já vem também o verão, né? Sim. E tem essa expectativa de repente, ter uma seca maior. Ou não, porque geralmente na época do verão eu não sei como que funciona lá no Pantanal. Lá chove aqui, igual como acontece aqui em São Paulo, nos outros estados do Brasil? Olha, no Pantanal a chuva é mais difícil, né? Ela não é aquelas chuvas que tem todos os dias, sabe? Aquelas chuvas bem presenciais. No Pantanal, não. Na Amazônia, já não. A Amazônia já é mais úmida, né? Então, tem praticamente a Amazônia chove todos os dias, né? Portanto, às vezes você está em algum lugar, as pessoas perguntam, você vai vir aqui qual horário? Antes da chuva ou depois da chuva, né? Porque é meio que pontual, né? E as chuvas lá são fortes, né? Então, a Amazônia é menos preocupante. Não que seja totalmente nada preocupante, mas ela é um pouco menos porque lá chove mais, lá a umidade é maior, né? Então, acontece os incêndios também lá na Amazônia também, que acaba detonando tudo, né? Mas no Pantanal é pior. É pior, né? Mais seco, é mais né? seco, o Pantanal judia. E como que você faz o monitoramento desses animais? Nós já vimos, né, em algumas, acho que em vídeo mesmo, em TV, documentários, né? Que tem sempre que você coloca uma coleira que fala para você monitorar? Sim. Para você conseguir saber se esse animal está crescendo bem, se está no peso adequado. Então, você tem que capturar, anestesiar. É assim que funciona mesmo? Esses animais, por enquanto, né, o Instituto, ele é um instituto novo ainda, né? Ele começou em 2021. Então, a gente não faz monitoramento a nível de pesquisa. O monitoramento que tem, assim, que a gente conseguiu participar, né, foram mais animais também resgatados dos incêndios, né, que aí foram capturados, aí a gente cuida, eles ficam internados, né, até ficar 100% bem. A gente vê depois, tem que olhar o comportamento desses animais, né, se eles estão selvageados ainda, né, se eles sabem se virar, se eles sabem encontrar água, abrigo, tudo bonitinho, e aí a gente vai
ao longo isso leva anos, né? E aí depois, quando faz a soltura, faz com monitorado, faz com coleira, né? De rastreamento. Aí a gente vai monitorando esse animal por um tempo, né? Até acompanhar, por exemplo, uma família, né? Igual eu estava falando acontece. De onça, né? De onça pintada, você conseguir perceber a mãezinha quando ela fica gestante, se está tudo bem na gestação, quantos filhotes nascem. Sim, fazer acontece. todo esse acompanhamento. Aí é bonito, incrível, aí é muito bonito, porque aí você fala assim, nossa, ela está cumprindo agora o papel dela, ela realmente voltou para o habitat e está cumprindo o papel dela, não só de caçar, de comer, mas como ela está se reproduzindo, né? E nisso ela está reproduzindo a sua carga genética aí na floresta. Né? Então, a gente sabe que o papel dos animais silvestres são esses, né? Aí, quando acontece isso, a gente fala, o ciclo está completo, né? Completou, né? Então, é emocionante de ver mesmo. E, geralmente, agora você sempre faz expedições, que a gente fala, né? Durante um período. Você recentemente estava na sua última expedição, foi lá no Pantanal. No Pantanal. Fiquei lá 53 dias. 53 dias. Exato, Sim, mas não tem longo. Um tempo definido, né? Isso tudo vai depender da necessidade do momento ali, dos animais, do atendimento. Porque vocês atendem também os animais das pessoas que habitam o lugar? Olha, os animais domésticos, né? Às vezes a gente atende... o que acontece? Muitos acidentes, né? Infelizmente, a gente fala assim, são animais que não deveriam estar ali, né? Porque ali é um ambiente realmente silvestre, né? De animais de vida livre e silvestre. Então, acontece muito ataques, né? Então, a gente atende, às vezes, os animais domésticos, cães e gatos, que sofrem ataques por onça, jacaré. Acontece, né? E, infelizmente, o ambiente é selvagem, né? Então, a gente luta muito para que diminua a quantidade de bichos domésticos no ambiente de floresta, né? Porque a gente fica com dó dos domésticos também, eles sofrem, né? Porque ali eles ficam doentes, não tem quem atenda, a não ser nós, veterinários silvestres, que acaba, né, atendendo também, quando dá, né? E eles também sofrem muito ataque, né? Eles viram presas dos silvestres. Mas aí as pessoas que moram lá, eles têm cachorro, gato, assim? Algumas pessoas têm. Macaco, outro animal exótico. Algumas pessoas às vezes acha filhote de animais silvestres, às vezes se perdeu da mãe, né, e acaba criando esse animal como pet, né, e fica. E lá tudo bem para eles fazerem dependendo isso. Da região, né, na Amazônia, então, se você pega pessoas que são ribeirinhos mesmo, ou pessoas índios, né, aí sim, eles têm mais tranquilo a legislação em cima deles, né. Agora, você levar para a cidade, centro urbano, aí não pode. Aí a lei não já pode. É um outro problema também, que é o tráfico de animais silvestres. Sim. Às vezes a pessoa não tem nem a noção que não pode, né? Ela pegou aquele filhote, foi cuidando, às vezes ela nem sabe, às vezes já aconteceu assim das pessoas pegarem o bicho ser tão filhotinho que ela não tinha nem noção. Conforme foi crescendo que ela viu que depois que bicho que era, né? E aí pega a afeição e eles acabam humanizando o animal também. O animal acaba não tendo mais medo do ser humano, se aproxima, né? Então isso é um problema, né? E agora quando é achado é retirado, porque não pode, né? Esse animal, infelizmente, não pode. Alguns acabam não sendo soltos, né? Porque eles estão tão humanizados, ou animais que vivem em grupo também é muito difícil você fazer soltura, né? Porque para você soltar, você não pode soltar ele sozinho, você tem que achar um grupo para ele, e é difícil achar, né? E então, às vezes, acaba animal realmente vai para um santuário, vai para um zoológico, vai para algum parque, alguma coisa assim, né? Ou ele acaba ficando em cativeiro. Por isso que o ideal é o quê? Achou um animal, procura, né? Se for um filhote, a gente fala assim, ó, se for filhote, se afasta, fica um tempo afastado e observando, porque às vezes a mãe tá por perto. Ela não vai chegar perto se tiver um humano ali perto. Depende da mãe, né? Depende da mãe. Se for uma onça, ela vai. Ai, meu Deus. Aí ela vai muito brava, né? Então, a gente pede sempre às pessoas, achou um filhote, se afasta, não toca, né? Não chega perto, até por causa do risco de vida para a pessoa, né? Se for um filhote de onça, de puma, de jaguatirica, né?
Se um grande felino vê, ele vai atacar, ele vai defender, né? Não só eles, como até os canídeos, outros animais acho também. Que o pessoal costuma pegar mais macaquinho, né? Sim. Ou então pássaros também, arara, tucano. A gente pede para a pessoa se afastar e observar, né? E se vê que realmente a mãe não apareceu, aí sim, captura o animal e leva por um órgão, né? Um CETRAS, que é do IBAMA, né? Um CRAS, uma Secretaria do Meio Ambiente, faz a entrega ou para um zoológico, alguma coisa assim, para onde tem pessoas responsáveis, né? E técnicos para isso, para depois saber se consegue, dependendo do animal, consegue até depois fazer um trabalho e fazer soltura, né? E esse animal volta para a natureza, né? Mas aí o trabalho de vocês fica concentrado, então, mais no monitoramento, acompanhamento e resgate desses animais, ou vocês também atuam na linha de frente quando tem o tráfico de animais, ou quando também tem desmatamento, sei lá, alguma coisa assim que está prejudicando também, colocando em risco a vida desses animais, mas de uma outra forma, porque estão tirando ele do ninho. Que tem as pessoas que a gente estava comentando aqui, que não estão fazendo por mal, que às vezes achou o animal e coloca ele como um animal de estimação, mas também tem os que vão ali exatamente para querer tirar do meio ambiente para vender, para fazer o tráfico mesmo. O tráfico de animais silvestres é muito grande no Brasil, infelizmente, né, só perde pelo tráfico de drogas e de arma, então é o terceiro maior tráfico, né, que é de animais silvestres. A gente não atua com essa parte de fiscalização, apreensão, né, isso aí tem os órgãos competentes, que aí tem que ser Polícia Florestal ou IBAMA, né, então a gente não faz esse tipo de atuação. O nosso trabalho, né, o Instituto InovaBio, ele tem áreas em vários biomas do Brasil, né, que é Amazônia, Pantanal, no Cerrado da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, no Cerrado de Minas e na Mata Atlântica, em São Paulo. E aí a gente faz ali uma área de proteção, de preservação e proteção, né? Então, a gente vê a dor da área, o que estava faltando ali, geralmente é desmatamento, né? Às vezes adquire áreas que foram pasto de fazenda, então aí a gente faz o reflorestamento daquela área. Vocês vão preparar também o meio ambiente para os animais, né? Isso que é importante também. Sim, ali eles vão ter uma área de proteção, porque ali vai ser proibido entrar, caçar, desmatar, pescar, né? É proibido tudo. E aí a gente faz o monitoramento, a gente faz um grid, né, junto com biólogos, que é a estratégia de onde você posiciona as câmeras trap e as armadilhas fotográficas, né? Vamos então aproveitar, pedir para a produção, nós separamos algumas imagens também, que a doutora Luciana enviou para a gente, exatamente das câmeras. Sim. Então, acho que eu separei 3 imagens, vamos dar uma olhadinha. Olha, essa é uma câmera que está escondida e vocês estão acompanhando aqui pelo computador, né? Sim, essas câmeras ficam, né, espalhadas, a gente faz uma planilha delas em todas as áreas, né? Olha essa curiosinha. É um puma, né? É um macho, depois deu para ver. É macho? Cheirou a câmera, né? Ele achou a câmera, né? Bem exibido. Olha, achou, falou, o que é isso? Cheirou e saiu andando, sim. né? E aí a gente mantém essas câmeras o ano todo. Que é quando você falou, né, que prepara ali para eles tomarem água. Isso aí é no Pantanal, né? E essa é uma imagem assim inusitada. Foi o ano passado, em 2024, depois do fogo, né? Não tinha água mais e você vê o desespero. Presa e predador tomando água junto, né? É uma jaguatirica. Intimidou a jaguatirica. É uma jaguatirica, um jovem, né? A gente vê que ainda é um jovem, mas é um coati, ele é presa de uma jaguatirica. E você vê que o desespero para beber água, a sede era tanta, né? Que os dois estavam querendo compartilhar o mesmo coxo, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz no Pantanal, que é o quê? A gente montou uma cisterna, né? A gente colocou 2 caixas d'água no meio do mato, que capta a água da chuva, e aí esse coxo com uma boia, né, que aí ela vai abastecendo o coxo de água e fica ali o ano inteiro. E assim, as câmeras mostram assim, muitos animais vão ali, se beneficiam. Tem vários pontos, né, que vocês colocam esses coxos. No Pantanal, a gente só pôs no Pantanal, né, e a gente fez um teste só em uma região. E assim, sucesso
Imagino. Demais, né? Porque na época da seca todos procuram água. Eles procuram até mais água do que comida. A gente até põe às vezes comida também, mas você vê que eles vão mais na água. Por causa do calor também, por causa do né? calor, né? E depois às vezes eles comem alguma coisa, né? E aí nessa imagem você vê inusitada demais, você vê a presa e predador querendo compartilhar o mesmo coxo de água, né? É a lei da sobrevivência, e né? o desespero, né, tadinho, de sede, né? Então, aí, às vezes, na época de seca mesmo, que não tem chuva, aí a gente teve que furar um poço, né? E para abastecer os açudes e abastecer essa cisterna com água. É porque eu imagino no caso do jacaré. Sim. Como que ele vai? Sim. Ele não consegue ir nesses coxos, né? Como é que faz no caso aí, deles? Nos jacarés, na nossa área ali da InovaBio, a gente abastece os açudes. Os açudes são igual lagos, né? Que secam. Eles secam, na época de seca, eles secam assim 100%. Vira terra, aquela terra seca craquelada, sabe? Que você vê seca mesmo, parece sertão. E então você vê os jacarés também, eles têm por isso que é importante saber da biologia de cada animal silvestre. Eles têm um período que chama de brumação. Eles entram como se fosse em hibernação. Isso é uma proteção fisiológica deles, né? Então, eles se enterram, né? Eles entram embaixo da terra e ali eles hibernam até começar a chover. Nossa. E aí diminui o metabolismo, né? Eles emagrecem, alguns acabam morrendo, tal. Imagino. Mas é um jeito de se proteger na época dessa seca, que chama brumação, né? É porque eu imagino que o sol diretamente na pele deles também deve ressecar muito. Então, por isso que eles entram na lama. Na lama, e fica ali na lama, né? E aí eles... mas na nossa área a gente abastece, a gente não deixa esses açudes secar, né? Então, acaba sendo uma área, assim, um ponto gigante de animais, porque acabam muitos animais indo lá sabendo que ali tem água, que ali são poucos lugares que tem água, eles acabam indo muitos animais ali para se beneficiar da água, né? E é uma maneira também que fica mais fácil para vocês conseguirem monitorar todos os animais da região, né? E, infelizmente, sim, Pantanal é gigante, a gente vai conseguir abranger todos, né? Mas, assim, o que a gente conseguir ajudar e salvar é a nossa... sabendo que fizemos um pouco e conseguimos salvar alguns, né, a gente já fica feliz, né? Quem sabe essa ideia se estende, né, para algumas outras pousadas, hotéis, e aí muita gente fazendo isso, muita gente vai acabar salvando mais animais. E não precisa de um médico veterinário, de biólogo, qualquer um pode fazer uma cisterna simples. Você vê que a gente não usou engenheiro, nada, isso aí foi tudo da equipe mesmo, né? Basta a boa vontade, né? Sim, para ajudar, cada um. Para ajudar esses animais, né? Vamos ver mais imagens, então? Tem umas imagens agora de atendimentos também, né, que você faz tanto em campo, que a gente fala, né, que foi ali pro front, como também no espaço. Isso aí foi uma cerva, né, uma cerva do Pantanal, é um animal que está ameaçado de extinção, ela foi atropelada e estava com fratura exposta, né, e aí ela foi encontrada numa pousada, e aí o dono da pousada entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, e aí me passaram essa demanda, e eu fui lá no meio do mato resgatar ela. É um animal de 70 quilos, pesado pra caramba. E aí teve que amputar a patinha. E aqui são dois animais, né? Aí tem uma anta, né? E um tamanduá-bandeira que foram queimados no incêndio, né? Dá pra ver aqui as lesões, né? A anta já tava com as botinhas, tá vendo? As patinhas. Esses dois foram animais resgatados do fogo mesmo, do Pantanal mesmo, né? Esse aí é um animal vítima, né? Do erro humano, né? Do lixo. É um cachorrinho do mato, chamado também como lobete, que tá com uma garrafa PET no pescoço. Né? Nossa, lixo humano gente, deixado. Eu vi que tava, eu achei como, sei lá, que você tivesse colocado alguma coisa no pescoço para proteger, mas é uma garrafa PET. É uma garrafa PET, ela entrou, a sorte que estava aberta, né? Porque senão ia morrer asfixiado. E aí um guia levando os turistas que avistou esse animal com a garrafa PET. A gente colocou as armadilhas, porque é um animal de vida livre, e conseguimos capturar, né? Judiação. E aí ela já estava acordando, já tinha arrancado. Nossa, que dó, porque se vocês não vão tirar, ela vai morrer. Vai morrer. Imagina. Gente, olha, eu vou até pedir para ficar um pouco mais na imagem desses daqui, porque olha os olhos. Eu achei os olhos
muito expressivo. Exato. Tipo, que estão pedindo socorro, que estão com medo. Sim, com medo, pânico, né? O que está acontecendo? Você vê nos olhos. Olha, essa situação. São 2 filhotes, né? São 2 filhotes felinos, né? Um filhote de onça pintada, né? A pantera onca. E um filhote, esse aqui é um filhote de gato morisco, né? Também chamado como jaguarandi. Essa daqui foi achada, eu não sei a história do filhote da onça pintada, mas eu sei que ela é órfã, né? Infelizmente, talvez esse animal não volte para a natureza. E do gato morisco, a mãe foi atropelada numa área agrícola, foi trator que atropelou. E aí matou a mãe e um filhote, acharam 2 filhotes vivos, né? Que aí esses 2 filhotinhos que vão voltar para a natureza. Eles vão voltar. Esses vão. Mas eles ficam um tempo com vocês. Fica. Eles só vão ser soltos daqui mais ou menos uns 2 anos, né? Então eles vão quando já tiverem maiorzinhos também, né? Porque senão é presa fácil, né? É presa né? fácil, né? Então é um animal que não sabe se defender, não sabe encontrar alimento, né? Então eles ficam com a gente até a idade adulta e nisso, enquanto está em crescimento, ele está em treinamento também, né? Então, ele não vai ter contato com o ser humano, né? Então, pra não humanizar o animal, né? O animal não chegar perto de pessoas, né? Para risco de acidente, tanto com pessoas como com o animal, né? Então, a gente alimenta sem eles nos avistar, então eles são, o lugar que é alimentado é todo cercado, então a gente coloca, eles não vê as pessoas, né? Então, a gente tenta não conversar, não fazer barulho, para o animal realmente não se acostumar com o ser humano, né? E aí é solto, é colocado o que ele acha na natureza, presas, E aí né? quando vocês percebem que ele já está pronto, ele é introduzido para a natureza. Sim, faz testes também, né? A gente pega as presas, às vezes esconde para ver se ele fareja. Saber caçar, né? Saber caçar, né? Porque tem Porque um local geralmente é a mãe que ensina os filhotes a fazer isso. Se ele perdeu a mãe, sim, como é que faz? Eles acabam agindo por instinto, né? Então você solta uma presa viva, então por aquele instinto felino de abater, ele acaba abatendo, e aí às vezes ele está com fome, ele acaba comendo. Então isso a gente vai observando, e aí vai, à medida do tempo, a gente vai aumentando essa frequência, escondendo, aí a gente pega uma presa, a gente mesmo abate, vai lá e esconde, põe em cima de uma árvore para ver se ele consegue escalar, né? Para ver o faro, para ver se ele procura, né? Então, todo esse tipo de para preparar ele para realmente a situação real que ele vai encontrar na natureza. Sim, né? Até a gente ver que o animal tá apto para soltura, né? E aí é solto com coleira, né? A gente vai para ter o monitoramento. Isso, rastreia esse animal caso precisar, tempo. né? Se precisar recolhe novamente. Já aconteceu. E no caso dessa daqui, é uma onça? É um filhotinho de onça, né? Muito fofa, essa né? você comentou que não é possível voltar para a natureza. Essa provavelmente não, né? É um animal, a gente não sabe da história, né? Da onde veio, quem trouxe foi a Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, né? Então é um animal que perdeu a mãe muito jovem, né? Muito cedo, e aí ela teve alguns probleminhas de saúde que aí não tem como fazer essa soltura. Então vai ser um animal realmente que vai ou para um santuário, ou que eu ia para um perguntar, zoológico. para onde que vai quando acontece esses casos, né? Porque ela é um caso que nós estamos comentando, mas com certeza existem vários. Tem vários, né? Tem que vários, não é possível introduzir novamente para a natureza. E aí, para onde que vão esses animais? Geralmente ou eles vão para algum parque, né? Que são chamados de mantenedouros, né? Então, são locais que são empresas ou particulares, que são pessoas que mantêm um recinto grande, adequado, conforme as normas de legislação, né, para um animal de um porte desse, né, porque é um animal que sobe em árvore, é um animal que nada, né, é um animal que precisa de espaço para andar demais, então são gasta recintos, bastante energia. Sim, então são recintos grandes, então vão ou para mantenedouros, ou vão para parques, ou para zoológicos, né, ou para santuários, né, então esses animais depois quando estiver maiores, que já vê que está fisiologicamente saudável para ir para alguma instituição, aí é encaminhado, né? E aí quem faz esse encaminhamento é o ICMBio. Ah, entendi. Bom, vamos aos próximos. Acho que tem mais imagens, será? Acho que tem ainda, né? Aí, é ela. Brava, né? A gente tá ali filmando assim que ela chegou. Eu achei a gente o olho sabe dela que muito expressivo, me chamou muita muito atenção. Medo, né?
E dá dó, porque à noite a gente tem câmera, né, observando ela, e à noite ela chama a mãe. Ela vocaliza chamando a mãe, né? É mesmo? Sim, então dá muito, a gente corta o coração, corta o coração. E a gente põe o ursinho para o animal não se sentir sozinho, né? E vai tentando ajudar para diminuir o estresse, né? Entendi. Aí já é o atendimento, já é um espaço? Sim, não é uma clínica, né? Vocês montam um espaço. Esse aí é um mantenedouro de primatas aqui de São Paulo, que é o projeto MUC, né? É muito legal, gente, se vocês puderem divulgar eles para ajuda. Eles têm mais de 100 primatas nesse mantenedouro aqui em São Paulo, fica ali, eu acho que é em Itu. Fica em Itu. E assim, a InovaBio, né, ela ajuda algumas instituições, né, a gente contribui às vezes que nem eu fui lá fazer ultrassom desses primatas, né, então aí a gente vai e não cobra nada, né, desse mantenedouro que tanto sofre para ter qualquer coisa, assim, né, e elas estão precisando de ajuda, assim, gigante. Quem puder seguir no Instagram, que chama Projeto MUC, né. Projeto MUC, depois você me passa, que aí eu deixo na descrição aqui do vídeo, né? Para todo mundo. E aí a gente vai lá quando eles precisam de alguma ajuda, então a gente pode, às vezes, o Instituto às vezes ajuda com mão de obra, eu indo até lá fazendo os exames dos animais, para não ter que chamar um veterinário e pagar particular, né? Então isso faz com que eles economizam. Às vezes a gente ajuda com alguma verba para a construção de algum recinto, ou reforma, né? Então a gente tenta ajudar, a gente acaba apoiando algumas outras instituições, né? Não dá para apoiar muitas, e também não dá para apoiar muito ao longo do tempo, porque a gente sabe que a dor de várias instituições, de vários problemas que tem, né, em vários santuários, em vários mantenedores, é gigante, né? Eles têm poucas ajudas, então assim, a gente não consegue manter isso um ano inteiro, mas o pouquinho que a gente consegue às vezes contribuir, o Instituto InovaBio também ajuda nisso. Algumas instituições assim que a gente vê que precisa de algo, que a gente tiver que é um trabalho que é sério, né? Que estão realmente precisando de ajuda. Sim. Esse projeto aí é muito legal, né? Elas têm, eu acho que 140 e poucos animais, primatas, né? Eles são muito bem cuidados, sabe? Mas elas matam, assim, elas vendem o almoço para ter o que comer na janta. É muito difícil, sabe? Não tem ajuda de governo, não Fica tem... em Itu, né? Você falou. E o que? São os animais também de vida livre? São animais que eram de vida livre e por algum motivo foram para lá, que não pode fazer soltura. Então são animais que vão viver lá. Um santuário, como se fosse um santuário, entendeu? É um mantenedouro, na verdade. E aí, assim, agora elas estão para o próximo ano com alguns projetos, porque teve uns grupos elas conseguiram formar uns grupos de bugio nesse mantenedouro, e eles se reproduziram. Isso é muito interessante, porque assim, quando um animal silvestre se reproduz em cativeiro, é porque o ambiente está muito propício, senão ele não se acasala. Está se sentindo confortável, né? Confiante. Exatamente, está muito próximo à natureza, sabe? Tá bem parecido com o que é o natural. Aí ele se sente à vontade e se reproduz. Então teve uma família que eles se reproduziram, né? Nasceram alguns filhotes, e esses animais eles estão com um projeto para ir para soltura. Esses filhotes dessas matrizes, e sim para soltura, para lugares que depois da febre amarela, né? Que devastou muito macacos bugio, alguns lugares que vê que diminuiu a população, esses animais talvez vão para soltura nessas regiões. Olha que maravilha. Para repopulacionar, né, essas matas. Muito importante. Você também pode fazer a sua doação, pode contribuir para esse projeto e vários outros, ajudando os animais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo isso que a doutora está comentando, porque é tão bom a gente saber, né? Porque às vezes você vê algumas ONGs e fala, poxa, mas eu não conheço, não sei se realmente estão cuidando. Então, o melhor é quando você tem a indicação, sabe que é um trabalho sério, que realmente está ajudando a salvar a vida desses animais. Então, vale a pena. A gente vai deixar tudo aqui para vocês. Ai, né? Muito bom, né? Não, a gente tem que contar sempre com a ajuda, né? Tem que divulgar. Tem que divulgar. Eu não sei se tem mais fotos ainda, ou se já acabou. Ainda. Ai, gente, olha aqui.
A gente prestando Gente, olha o serviço. tamanho desse. Esse é o macaco-aranha, né? Macaco-aranha. Macaco-aranha também. Ele é enorme. Enorme. É o segundo maior macaco da nossa fauna do Brasil. O maior macaco é o monocarvoeiro, né? Que é o macaco barrigudo, é maior do que esse. Esse é o segundo maior primata do Novo Mundo, né? Que é da nossa fauna, que é aqui do Brasil, é um macaco-aranha, né? Aí outro aqui é uma lontrinha também, né? Esse é um projeto lá de Santa Catarina, que é o projeto Lontra, né? E aí eu fui lá fazer um curso e eu já ajudei, fiz a ultrassom de alguns animais. Então, sempre tentando ajudar de alguma forma. São né? locais diferentes, então, né? De atendimento. Esse macaco-aranha também, ele é de um mantenedor aqui em São Paulo, né? O projeto Líbio, de uma amiga minha, ela que é veterinária de lá. Então, quando precisa, a gente sempre eles disponibilizam a mão de obra, né? Porque aí isso a pessoa consegue um profissional, né, para fazer um ultrassom, um raio-x é caro, né? E ainda mais deslocando até o local, fica mais caro ainda. Então o Instituto InovaBio ajuda nessa parte também, né? Para tentar amenizar os gastos que eles já têm constantemente, exatamente, né? Com alimentação, com funcionários, né, que são os tratadores, muitos outros gastos, né, com limpeza, luz, água, né? Então é difícil manter um mantenedouro, né? Não é fácil, não. É muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido. Dinheiro, Mas ainda bem que tem anjos, né? Enviados aí por Deus, que eu sempre falo isso. Assim como a doutora Luciana e vários outros, né? São quantas pessoas no Instituto? O Instituto é pequeno, nossa equipe é pequena, né? A gente, sou eu como veterinária, tenho uma bióloga, né? Que é a Gabriela, e temos 2 auxiliares, um auxiliar veterinário e um auxiliar de campo, né? Então, a gente ainda é uma equipe pequena. Na Amazônia, a gente já tem, né, uns recintos onde tem alguns animais também que foram resgatados. A gente está com uma paca lá que foi resgatada, que a mãe dela foi caçada, né? E aí ficou filhote. Um macaco também, um prego, que eu não sei a história dele, mas ele veio jovem pra gente. Então, aí nesses locais, agora a gente tem os tratadores também, né? Então, a equipe é essa, praticamente. Eu, como veterinário, uma bióloga, 2 auxiliares, um auxiliar veterinário e outro auxiliar de campo, né? Que é o Rodrigo Dias, o Rasta. O auxiliar veterinário é o Manuel, que também é o presidente do Instituto. E no Pantanal e na Amazônia a gente tem os tratadores, né, que ficam lá o ano inteiro tratando dos animais. Olha que maravilha, tá vendo? Uma equipe pequena, mas que faz uma grande diferença na vida dos animais, tá vendo? Porque olha, e para estar em vários lugares, né, que nem você vê, a gente está no Pantanal, Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, então assim, a gente acaba trabalhando bastante o ano inteiro. Imagino. Tem mais fotos? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se não tiver, pode só voltar o logo, não sei se... tem ainda. Sim. Aí você já está em campo também. Sim. Aí é no Pantanal, né? Foi um projeto de pesquisa, eu fui lá ajudar fazendo ultrassom, foi capturado algumas jaguatiricas, né? Uma jaguatirica, eu fui lá fazer o ultrassom para o pesquisador. E aí elas eram soltas com um colar de monitoramento, né? Aí elas são pesadas, são medidas, são coletados sangue, fezes, urina, né? Coleta amostras de pele, de pelo. Para saber a idade carrapato, também. Tudo, né? Para saber que tipo de parasitas que tá, né, nesses animais, são animais de vida livre, então é normal ter parasita, tanto endoparasita, que são os parasitas internos, intestinais, como ectoparasitas, que é pulga, carrapato, piolho, né? E aí a anestesia faz todo esse check-up, né? Coleta todos esses exames, pesa, tira todas as medidas, coloca o colar, aí o animal acorda e solta. Olha isso, tá vendo? Não sei se tem mais, vamos ver se tem mais alguma coisa. Aí fazendo, em outro ângulo, sim, né? Isso Agora aí é um trabalho a campo mesmo. Você vê que é no meio do mato, na traseira da picape, né? Vocês têm que levar todo o equipamento para capturar, depois fazer todo o procedimento. Fazer tudo lá a campo, né? Com animal de vida livre, né? A gente faz muito trabalho em campo mesmo, em loco, né? É difícil a gente catar, a não sei quando o animal está machucado, doente, que aí a gente cata e leva
para algum lugar para ser atendido e depois para ficar internado. Senão, é tudo a campo mesmo, em loco. Você vê que tá com a vida saudável, só fazer peso, né? Ver como é que tá a saúde, tá ok, aí já solta pra natureza. Sim. Muito legal, vamos à próxima. Eu achei interessante mostrar isso. Você sim. falou da garrafa PET, agora olha essa situação, anzol, gente. Um anzol. Exatamente. Isso aí foi na Amazônia, né? Isso aí é uma tartaruga, né? E ela tava com uma isca no anzol, ela viu, ela foi lá, abocanhou, e esse anzol perfurou, entrou por dentro da boquinha dela, perfurou o céu da boca e pegou atrás do olho. Nossa! Exatamente. Então, tá vendo que o olhinho dela, tá né, bem pra fora, inchado, sim, né? ela perdeu esse olho, né? Infelizmente, não tinha o que fazer, porque veio pelo lado de dentro, empurrou o olho para fora, né? Imagina a dor, que o bicho não se expressa, dá muita dó. Eu fico com dó dos répteis, porque o bicho, a carinha dele é sempre a mesma coisa. Mesma, né? Dá muita dó. E aí esse animal foi para cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia, tive que fazer a cirurgia também ali a campo, né? Ele foi anestesiado. Aí retirei o anzol e tive que retirar também o olhinho, né? O globo ocular foi retirado. Aí ficou só com o olhinho, ficou um tempinho internado com a gente, né? Para receber antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos, né? E alimentar esse animal. Aí, quando eu estava começando a cicatrizar, a gente soltou ela, com um olhinho só. Pois é, mas os animais, eles conseguem se adaptar com as dificuldades, né? Com as deficiências, não é? Mais do que o ser humano. Sim, sim. A gente tem muito esse fator psicológico e estético, né? Animal não. Ele tá sem dor, ele tá conseguindo procurar comida, comer, ele tá conseguindo sobreviver. Ele não tem isso. Fiquei sem um olho, né? Fiquei sem uma pata, fiquei sem um dedo, né? Para eles, não. Eles tendo qualidade de vida, né? A gente que fica mais com esse psicológico, né? Em cima deles. Mas às vezes você vê animais aí, né? Até cãozinho, gatinho, com 3 patas e tá feliz da vida. Corre ainda, né? Às vezes corre mais do que quando tinha 4. Verdade. Então, a gente que tem mais esse psicológico, né? O animal não. Ele quer a qualidade de vida dele, né? No caso de animais domésticos, acho que o tutor acaba sofrendo mais do que o próprio animal, né? Muito mais, porque às vezes você vai e opera um bichinho desse, você amputa um pezinho, amputa uma patinha, tira um olhinho, ele acorda, ele não tá sentindo dor, você já vê ele ali abanando o rabo, feliz da vida, né? O tutor que fica ali chorando, porque meu bichinho perdeu o olho, perdeu a pata. É triste realmente, né? Se a gente for pensar, se colocar no lugar... Mas não pode ficar sofrendo, porque já aconteceu, já né? Aconteceu. Então tem que agora resolver, seguir, né? a vida. Mas o animal, ele não tá nem aí. Né? Ela mesmo. Né? Esse bichinho, quando a gente pôs na água, ela foi. Nossa, né? nem olhou para trás, nem deu tchau. Ela queria ganhar a liberdade, né? Que fofo. Acho que essa era a última foto. E animal silvestre é assim, a gente, quando captura, né, um animal silvestre, principalmente os adultos, e trata, quanto mais rápido puder soltar, melhor é para ele, né? Porque assim, alguns animais, eles, quando você prende, eles se recusam a comer, eles ficam com medo, eles ficam arredio, né? Eles sofrem uma carga assim, de estresse gigante, né? Então, quanto mais rápido você puder soltar, se for algo que você consegue resolver rapidamente, é melhor. Por isso que, assim, o futuro do Instituto InovaBio, a gente está querendo construir, né? A gente já está com o projeto, né? Já temos a planta e a gente quer construir 2 hospitais, um no Pantanal e outro na Amazônia, né? Por quê? Para não retirar esses animais, eles serem atendidos no lugar onde eles vivem, para quanto mais rápido a gente poder atender, fazer algum procedimento, né? Evitar o estresse desse animal. Sim, e também assim, vamos supor, é uma fratura. Quanto mais rápido você operar, mais rápido ela cicatriza, mais rápido se recupera e mais rápido você consegue fazer talvez a soltura desse animal. E consegue alcançar mais animais ainda. Exatamente. Atender mais animais. Exatamente. Então,
A gente trabalhando desde 2020, eu comecei a trabalhar no Pantanal em 2020, né? Amazônia 2021. E aí o Instituto foi montado em 2021. E aí a gente foi vendo as dores de cada local, né? Então, que nem nos incêndios, animais que eram queimados, aí tinham que ser anestesiados para poder levar para um hospital universitário, um hospital escola, né? Mais daquela região, daquele estado. Então, às vezes o animal não aguentava o transporte. Né? Ele era anestesiado, tinha que manter muito tempo anestesiado. Quando a gente conseguia um transporte rápido, um helicóptero, era menos ruim. Mas quando a gente conseguia um transporte mais lento, porque na Transpantaneira, né, são 200, quase 300 e poucos quilômetros de estrada. Então é muito longe e não é uma estrada igual a gente está acostumado aqui no centro urbano, né, que é um asfalto lisinho. É uma estrada que não dá para você correr e nem pode correr, porque é uma estrada parque. A velocidade é 40 km por hora, né? Por causa do risco de atropelamento. Então, às vezes, o animal não aguenta esse transporte para ser atendido, né? Então, essas dores que a gente foi vendo, às vezes, não tem. A gente estabilizava o animal ali no local, né? Um animal acidentado ou vítima de incêndio e tal. A gente estabilizava e falava assim: agora a gente tem que, né, encaminhar ele para algum lugar para ele ficar internado, ser assistido. Mas nem sempre isso era possível, né? Então, essas coisas que a gente foi vendo nesses anos fez com que o futuro do Instituto, o quê? Montar essas bases de atendimento no Pantanal e na Amazônia. Então, vai ser uma base de atendimento veterinário, né, para animais silvestres de vida livre, né, com tudo, né? Então, uma UTI completa para eles. Com tudo. Então, com centro cirúrgico completo, né, com sala de preparo, com bloco cirúrgico, com a sala de recuperação, com tudo estéril, né, com internação para doenças infecciosas e para doenças não infecciosas, para não misturar, né, e acabar matando outros animais que estão misturando doenças, né, com cozinha, né, para os animais que estão internados, com sala de necrópsia, né, que também é importante, os animais que vem a óbito, é importante fazer a necropsia para você poder entender o que está acontecendo, agir porque de repente você pode até impedir que outros animais morram. Exatamente, também. Entendendo às vezes numa tristeza de um que a gente perde, a gente consegue de repente salvar outros. Então, com sala de necrópsia, que mais? Cozinha, com ambulatório, com ultrassom, raio-x, a gente vai fazer os exames de sangue deles ali também, entendeu? Para nada ser fora e nada ser demorado, né? Com animal de vida livre, Ariane, é assim, quanto mais rápido você interferir, quanto mais rápido ele se recuperar, mais rápido é a soltura e menos sequelas e consequências esse animal fica, né? Então, quanto mais rápido você puder soltar, melhor é para ele. Que maravilha! E o que está faltando para esse projeto? Já fiquei animada com o projeto. O que está faltando? Não, o projeto, a gente já tem a área, né? A InovaBio já tem a área no Pantanal e na Amazônia, a planta, né, já está também, a arquiteta já entregou a planta para a gente, tanto a planta baixa como essa planta mais técnica, hidráulica, né, elétrica, é tudo muito complexo, né? Agora a gente está na fase de documentação, né? Entendi. Então tem que ter tudo uma autorização. Para ficar tudo legalizado, tudo bonitinho, para quando realmente chegar o dia de ter essa inauguração, né, que vai beneficiar tantos animais, já está tudo tranquilo. Exatamente. E enquanto isso não acontece, como que vocês ficam lá no meio? Em alojamentos? Onde vocês ficam? Agora a gente está tendo alojamento. Antes a gente ficava acampado mesmo, em barraca. Barraca mesmo? Barraca, menina do céu. No meio ali das onças, dos jacaré, das cobras, tudo? Nossa, a gente já passou cada perrengue, porque quando foi adquirida as áreas, não tinha nada, né? Nem banheiro, né? Então era tudo no mato, banho de rio, né? Porque não tinha. Hoje não, hoje a gente já está no Pantanal, está terminando o nosso alojamento, na Amazônia também, né? Então hoje a gente já vai ter um quarto, um banheiro, nada hotel 5 estrelas, mas tudo tendo o básico, né? A cozinha a gente mesmo cozinha, né? Porque a gente está lá isolado no meio da floresta, então a cozinha, o refeitório, né? Os alojamentos, os dormitórios e os banheiros, né? Como se fossem vestiários, né? Então os vestiários
para todo mundo ali tomar o seu banho, tudo fazer tudo bonitinho, num pouco de conforto, né? Sim, o mínimo, né? Para vocês sobreviverem também, exatamente, né? Porque senão como é que vocês conseguem atender tantos animais? Sim. Porque assim, você ficar acampado durante uma semana, ok. Agora você ficar um mês... 53 dias? Exatamente. Aí é um trabalho pesado, no sol, muito quente. Então, você acaba com o seu condicionamento físico acaba, imagina, sabe? São lugares assim que você cansa muito rápido, porque é muito sol, muito calor, né? Então, te fadiga muito. Então, a gente agora vai ter os alojamentos com básico, né? Com uma cama bonitinha, que não precisa ser no chão, na barraca, né? Com ar-condicionado, porque é muito quente, é muito exaustivo, sim, né, para vocês. Que nem aqui em São Paulo, a gente vê assim, que tem muitas casas que não tem ar-condicionado, né? Porque é uma opção, aqui é mais meio luxo. Nessas regiões, não, isso não é luxo, uma sobrevivência. Nossa, é uma sobrevivência. Ar-condicionado A sensação térmica chega a quanto lá? Nossa. Porque se faz mais de 40 graus, a sensação... 45, sabe? É aquela coisa abafada. Na Amazônia também é muito quente, é úmido, mas também o calor te deixa numa exaustão gigante e nem é bom você também trabalhar naquele sol pleno, é perigoso, claro, né? Insolação, cair uma pressão, se desmaiar, é perigoso, né? Então, a gente agora vai ter esses alojamentos para também receber outros tipos de especialistas, outros profissionais, às vezes poder dar apoio para uma equipe do IBAMA, do bombeiro, né, ICMBio, que às vezes eles também vão para essas regiões e não tem onde ficar, né? Então dá esse suporte mesmo. Então o alojamento vai ser útil para muitas coisas, né? Com certeza. E no final quem ganha são os animais. São os animais, o meio ambiente, consequentemente todos nós. Olha, Lu, tá chegando ao final já do nosso podcast, a conversa tá muito boa, passa muito rápido, né? Porque quando o assunto é bom, vai que a gente nem percebe. Então gostaria de deixar agora esse espaço final para você passar um recado, convidar as pessoas para conhecerem tanto as suas redes sociais, a do Instituto também, deixar a sua mensagem final, fica à vontade. Obrigada, gente, muito obrigada. Foi um prazer poder contar um pouquinho dessa história aqui para vocês. Segue a gente lá, chama Instituto InovaBio no Instagram e a minha rede social é Luvete Silvestre, né? Bem propício, né? Vete Silvestre. Eu gostaria muito que as pessoas observassem mais esses animais que estão lá na floresta, né, e que são pouco vistos, são poucos notados, né, e assim, para você ajudar um animal desse, você pode fazer dentro da sua casa, né, você não precisa falar assim, mas eu não consigo estar indo para um Pantanal, para uma Amazônia, é muito caro, é muito difícil, concordo, mas você começa dentro da sua casa, fazendo o quê? Reciclando seu lixo. Entendeu? Você pode planta uma árvore, né? Não desmata, não destrói, né? Isso vai ser revertido para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus netos no futuro, né? Fala assim, a gente está fazendo esse trabalho, mas assim, a gente sabe que a gente vai ajudar muitas pessoas que de repente não poderia daqui uns anos ver uma onça num Pantanal, numa Amazônia ali no Vida Livre andando, linda como elas são. É para isso que a gente está aqui, né? Para preservar, para manter e para gerações futuras poder ter também esse privilégio de conviver, né, e poder avistar esses bichos, né, avistar uma árvore, um angelim gigante, né, um jatobá, sabe? Então, gente, o que a gente fala para vocês é respeita, né, os animais. Tem também o trabalho de coexistência, né, também, que é esse conflito de onça com pecuária, tal. Então, assim, respeita, eles estão no meio deles, né? E você pode fazer algo sim, fazendo desde a sua casa, que é começando a reciclar e também diminui o consumo, né? Quando a gente diminui o nosso consumo, menos coisas são tiradas da natureza, né? Então, se a gente diminuir o consumo, eu tenho já uma televisão boa, para que eu quero outra, né? Então, você diminui a mineração, você diminui esse extrativismo, né? Então, consome pouco que você vai estar ajudando e reciclem. Exatamente, está dado o recado, né? Então, vocês perceberam, o recado dado. Então, todos nós podemos sim fazer a nossa parte, é muito importante.
Adorei o nosso bate-papo. Obrigada, Ariane. Obrigada mais uma vez, viu, por aceitar o convite. Viu? Parabéns Adorei pelos também. seus trabalhos. Obrigada. E o espaço está sempre aberto para Obrigada. você voltar quantas vezes for necessário, Obrigada. sempre que você precisar divulgar o Instituto, seus trabalhos. Depois você me passa tudo por escrito. Vou deixar aqui na descrição do nosso episódio para todo mundo ajudar também e acompanhar. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigada e parabéns pelo programa. E obrigada por estar abrindo para muitas pessoas ter esse conhecimento também, né? Tamo Acompanhe junto. a gente lá que vocês vão acabar conseguindo estar junto um pouquinho, vendo os nossos trabalhos lá no meio da mata. Ainda de vez em quando manda uns vídeos para também soltar nas redes sociais. Eu adoro. Mando sim. Obrigada, viu, Lu, mais uma vez. Mariane. Vamos então dar tchau pra galera, porque olha, esse episódio chegou ao fim, mas calma, eu sei que você gostou, né? Ficou com aquele gostinho de quero mais? Não tem problema não, porque depois a doutora Lu, ela viaja muito, mas eu sei que ela vai arrumar um tempinho na agenda dela para vir novamente, né, falar mais um pouquinho sobre os trabalhos e quem sabe já quando já tiver esses espaços, né? Sim, mostrar, vai ser um prazer, né? mostrar os espaços. Mostrar para o pessoal todo esses animais sendo atendidos, né? Sendo atendidos com qualidade, com conforto, né? E poder salvar cada vez mais, né? Para as gerações futuras também ter esse privilégio de poder saber desses animais que existem aí na natureza. Exatamente. Então é isso, gente. Tenho que dar tchau, que nós já chegamos ao final do nosso podcast. Não se esqueçam de inscrever, né? Se inscreve aqui no nosso canal, gostou desse bate-papo? Aproveita também e acompanha todos os episódios anteriores, os nossos cortes e ativa o sininho para você receber sempre notificação. Estamos também no Instagram e no TikTok, Pauta em Destaque _podcast. Gratidão mais uma vez pela presença. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.